Olá, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário. Nesse vídeo eu vou fazer uma atualização das minhas leituras que estão em andamento, o que eu separei para ler nesse mês de julho, mês de férias. A pilha aqui está grande, pode ser que isso tudo aqui mude. Na verdade, existem livros que são fixos, esses não irão mudar, mas eu vou acrescentando outros livros na pilha de leitura. Eu começo a ler esses outros livros avaliando se realmente é o tipo de livro que eu quero ler naquele momento. Às vezes eu tenho interesse e curiosidade em ler esses livros, mas eu vejo vai demandar mais tempo, que vai exigir mais, então como eu já tenho as minhas leituras do mês, então eu acabo deixando esses livros para depois, mas eu sempre começo para ver o ritmo da escrita, o ritmo da história, se ela é envolvente, mas enfim. Bom, no Kindle, estou pegando aqui no Kindle, eu estou lendo um livro que eu já comprei a edição física, e simplesmente eu fiquei encantada com essa história já nas primeiras páginas, que é 4321, de Paul Auster. Eu não li ainda nenhum livro dele, eu tô com a trilogia de Nova York, que seria o primeiro livro, meu primeiro contato com o escritor, tá na minha lista para ler esse ano. Mas esse aqui é um livro que eu sempre tive vontade de ler, então eu resolvi começar por esse daqui e realmente o começo, estou em 4% ainda. É um livro bem grande, eu acho que ele tem mais de 800 páginas, mas é um livro que sempre me despertou vontade de ler, então resolvi começar por esse daqui. Quero ler outras obras dele porque simplesmente eu fiquei muito encantada com a escrita dele. Foi uma história que logo no começo já prendeu a minha atenção, achei o ritmo bem dinâmico, a história também envolvente. Então esse livro, ele a princípio não estava na minha lista, né, na minha TBR para esse mês de julho, mas como eu vi que eu estava muito envolvida com a história, estava achando a experiência apaixonante, então esse acabou ficando. No Kindle, por enquanto, eu estou lendo somente esse, mas eu confesso para vocês que a tentação de ler aqui no Kindle ela é grande, porque eu tenho vários livros aqui no meu Kindle, então eu fico muito tentada a ler essas outras obras. Tem vários livros e eu fico olhando para essas capas. Me dá muita vontade de começar esses livros, mas por enquanto eu estou só com Paul Auster. E Guardiões do Louvre. Também estou lendo Guardiões do Louvre. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou em 72%. Estou quase finalizando aqui. Eu estou achando maravilhoso. Bom, tem outros livros aqui que eu tenho muita vontade de ler, mas enfim, por enquanto são esses, né? Que eu estou finalizando Guardiões do Louvre e também estou começando, estou em 4% no livro 4321. Mas vamos às edições físicas. Bom, o livro de ficção científica que eu estou lendo é Children of Time, de Adrian Tchaikovsky. Esse livro ele faz parte da trilogia, de uma trilogia. Então eu comprei apenas o primeiro volume. Eu tenho os 3 volumes aqui em e-book, mas eu pretendo, como vai ser uma leitura mais demorada, assim que eu estiver na metade desse livro, já vou me organizando para adquirir as outras edições. Eu não quis comprar logo os 3 volumes, até mesmo porque eu não sabia se eu ia gostar da série, se eu ia continuar. Mas esse também foi aquele tipo de livro que já me conquistou nas primeiras páginas. Eu achei uma ficção científica muito madura. A trama já começa aqui com questões interessantes, com intrigas, com conflitos que já prenderam a minha atenção. Então eu estou gostando muito aqui dessa história. Ainda estou no começo, estou na página 14 e fico alternando aqui a leitura na edição física e também no Kindle. No Kindle fica bem prático ler livros em inglês, mas eu estou amando essa leitura. Ele tem livro aqui em português chamado Herdeiros do Tempo, só que só tem o primeiro volume, acredito que só tem o primeiro volume. Só que depois que eu comprei é que eu fui saber que tinha edição em português, então pode ser que em determinado momento eu também leia na edição em português, mas enfim. Um outro livro que eu comecei a ler, eu pretendo ler também a trilogia, é As Crônicas de Arthur. Peguei o primeiro volume, O Rei de Inverno, maravilhoso. É aquele tipo de livro que quando você pega para ler, você já entra na história. Eu sou totalmente transportada aqui. Então isso deixa a experiência maravilhosa. E ler nas férias fica ainda mais agradável. Para mim é muito agradável o momento em que eu pego esse livro para ler, porque eu sei que eu vou ser transportada para outros mundos, eu vou ficar
ficar muito absorvida, muito entretida. É incrível e fascinante o que ele faz aqui com esse livro. Eu estou amando, estou apaixonada e quero ler todas as obras dele. Tudo bem que ele tem muita coisa publicada, mas aos poucos eu vou lendo e com certeza teremos mais Bernard Cornwell por aqui. Não só ele, como também eu tenho outros livros de fantasia de outros autores para ler e trazer aqui para o canal para conversar com vocês. Tanto de fantasia como também de ficção científica, que são gêneros que eu, apesar de não ler muito, são livros que eu gosto. Na verdade, eu gosto também de thriller, de policial. Eu preciso me organizar bem aqui para selecionar os autores, os livros que eu sei que vão me agradar. Bom, temos aqui também, eu estou na página 200, já tentei ler esse livro várias vezes, mas agora vai, eu estou na página 200 de Orgulho e Preconceito. Eu estou amando essa leitura, principalmente aqui. O que eu gosto de acompanhar é a trama aqui envolvendo a Elizabeth e o Darcy. Confesso que essas são as partes que me prendem. E claro que todo o contexto histórico também é interessante, da época, da sociedade. Eu também estou gostando bastante de acompanhar isso, de apreciar também a escrita. Eu estou aproveitando bastante essa leitura. Demorou para poder engatar, mas eu precisava realmente de um momento mais tranquilo para poder me conectar aqui com a história, para poder me concentrar também. Comecei essa leitura hoje, fluiu muito bem, tudo bem que eu estou de férias, então eu tive mais tempo para poder me concentrar aqui na leitura, e também de férias, né, a gente fica com a cabeça mais fresca, e esse sim tem sido um momento muito agradável e certeiro para poder ler Orgulho e Preconceito, e eu quero ler mais obras de Jane Austen. Bom, eu peguei para reler O Problema dos Três Corpos, porque esse livro, ele me deixou um tanto intrigada, porque eu comecei amando a primeira parte, depois, para mim, caiu de um jeito com relação à escrita, à construção dos personagens. Parecia que outra pessoa, ela tinha escrito esse livro. Eu fiquei realmente muito impressionada com essa discrepância aqui na escrita. E a partir daí foi só ladeira abaixo. Eu não consegui me envolver aqui com a história. Apesar de ser um hard sci-fi, ainda assim a gente consegue entender o que está acontecendo. A gente pode até não entender todas as questões teóricas e científicas que são realmente complexas, mas a gente consegue entender o que está acontecendo aqui, o que o autor está querendo passar. Mas para mim foi uma diferença assim bem gritante. Só que tem um determinado momento aqui que a história ela volta a ficar muito interessante. A gente começa acompanhando uma história e depois tem um salto aqui no tempo. Só que lá na frente a gente tem esse resgate do que aconteceu e eu fiquei realmente querendo exatamente isso, né? Saber o que tinha acontecido ali no começo da história com os personagens, já que era isso que estava prendendo muito minha atenção, eu estava gostando bastante, só que depois ele consegue realmente amarrar tudo isso certinho. Só que a escrita, os diálogos, o desenvolvimento dos personagens, tudo isso eu achei muito fraco e ao mesmo tempo ele trazendo muitas questões científicas, nomes de cientistas, parecia que eu estava falando o nome dos cientistas em vão aqui. Eu achei isso algo muito forçado só para mencionar Einstein, só para mencionar filósofos, Aristóteles, só para mencionar outros cientistas. Foi mencionando, mencionando. Ficou tudo muito confuso, muito jogado aqui na escrita, na história. Enfim, tudo isso nesse meio onde ele apresenta os jogos virtuais. Realmente o lugar é bem complexo nessa outra realidade virtual em que esses jogos acontecem. O mundo realmente é bem estranho, mas faz sentido aqui por conta de toda a teoria científica, daquele tipo de livro que tem uma intenção boa, por isso que eu ainda insisto em fazer essa releitura. Você consegue extrair algo interessante, a ideia ou a proposta, pelo menos do que ele queria desenvolver aqui. E eu também estou insistindo por conta da série da Netflix, que eu acho que a série ela vai ser espetacular, pelo menos assim, eu estou com altas expectativas. E como é apenas o primeiro volume, eu fiquei muito na dúvida se eu iria dar continuidade, mas eu resolvi dar continuidade porque o segundo volume você já tem quase 500 páginas, 400 e pouco, se eu não me engano, e o terceiro volume você tem 700 páginas, então tem muita história ainda para acontecer, o que também me preocupa, porque aqui eu achei muitas coisas na escrita aqui descartáveis. Eu fico imaginando em um livro volumoso, pode ser que não seja assim, pode ser que eu me surpreenda e espero que sim, mas eu ainda estou na expectativa de que vale a pena conhecer a história e vale a pena continuar a série e eu quero também assistir na Netflix.
comentar aqui com vocês. Mas é isso, o livro ele tem uma proposta interessante, uma ideia muito boa. E talvez a série ela consiga explorar muito melhor do que com relação à experiência de leitura. Não sei, vamos ver. Pelo menos essas são as minhas expectativas. Bom, retomei a minha leitura de Neve, do Pamuk, porque está há muito tempo parada, por conta da correria do dia a dia. Outras leituras, elas acabaram passando na frente, mas eu resolvi encaixá-lo até mesmo porque esse aqui faz parte do projeto dos 12 livros para ler nesse ano. Vou focar aqui nessa leitura, até mesmo porque eu estava gostando muito, foi falta de organização da minha parte. Então, nesse mês de férias, vou aproveitar esse momento. Bom, uma outra leitura que está na minha lista, mas eu ainda não comecei, e eu preciso começar o quanto antes, que é O Arco-Íris da Gravidade, do Thomas Pynchon. Esse livro enorme, não sei nada sobre aqui a história, mas eu estou muito animada, a fonte é pequena. Olha que delícia. Não sei o que esperar aqui do livro, mas conforme eu for avançando aqui com a leitura, eu vou compartilhando o que eu estou achando aqui da experiência. Bom, o livro que eu comecei hoje é do Cormac McCarthy, Onde os Velhos Não Têm Vez. E eu assisti ao filme e eu fiquei muito impressionada com o ator, né, que faz o protagonista aqui da história. Realmente foi fascinante. Foi um filme que me marcou muito e eu já comecei aqui a leitura de férias. Já estou impressionada. Estou na página 16 e esse começo é muito impressionante. Bom, eu tenho outros livros do Cormac McCarthy aqui na minha estante e eu vou lendo aos poucos e compartilhando aqui com vocês. Bom, peguei também para ler Mário Vargas Llosa, A Cidade e os Cachorros. Na verdade, eu já tinha tentado há muito tempo atrás ler esse livro, mas não foi uma época favorável, não estava me conectando com a história. Eu não me lembro exatamente o motivo, mas eu percebi que não era o momento para aquela leitura. E eu anotei aqui, quando eu li pela primeira vez, foi 2 de maio de 2019. Resolvi retomar essa leitura. Vamos ver agora como que vai ser a minha experiência. A gente vai conversando aqui sobre esse livro, compartilhando com vocês o que eu estou achando. Por fim, um livro que eu comprei num sebo. Nunca ouvi falar desse livro, não sei nada a respeito, não sei se é bom. Mas, como eu tava falando, eu vi ele num sebo e me chamou muita atenção a capa, me chamou a atenção a premissa e principalmente o preço também estava acessível. Eu achei que seria um livro que iria me transportar para a história, que seria envolvente, ou seja, que combinaria com as minhas férias e é um calhamaço. Geralmente calhamaço a gente fica mais envolvida dependendo aqui, claro, da escrita, da história, mas o livro em questão é Londres, o romance 2000 anos na vida da capital inglesa. Suspense de tirar o fôlego. Já achei que iria combinar com um ritmo fluido, com as férias, aventura de pirata e histórias apaixonantes de amor e guerra ambientadas em Londres. Olha isso! Você tá de férias, lê uma premissa dessa, me conquistou. Vamos ver. Um romance criativo e inteligente que chega às principais listas dos mais vendidos britânicos e americanos. Bom, como eu falei, não conhecia esse autor. Se você já leu esse livro, se você conhece, deixa aqui nos comentários. Então é isso, mais uma leitura que eu vou fazer nas férias. Bom, pessoal, essas são as minhas leituras atuais. Eu tenho alguns outros livros que eu finalizei, que ainda eu quero comentar sobre eles. Estou fazendo algumas pesquisas. Então, em breve, eu volto aqui comentando sobre os livros que eu li. Bom, se você já leu algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. E se você gosta desse tipo de vídeo em que eu compartilho as leituras em andamento, as novidades por aqui, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Se é novo por aqui, aproveite também para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.